Você tem medo da morte? Você já presenciou a morte de alguém? Sou Nádia Lozano, terapeuta alternativa há 30 anos e paranormal desde os 10 anos de idade. Essa é Maile Lozano, design de interiores. Fique com a gente. A minha paranormalidade começou a se desenvolver quando eu tinha 10 anos de idade. Foi com a perda de uma amiga e depois dessa perda a gente continuou conversando, continuou se encontrando, como se nada tivesse acontecido entre a gente. Era simplesmente duas condições diferentes. Eu na terceira dimensão e ela na quarta. Eu com um corpo e ela sem um corpo. Então, foi uma fase em que eu desmistifiquei a morte na minha vida. Eu tirei aquele conceito de morte, separação, término, tragicidade. A morte simplesmente, ela é a separação do físico. Ela nunca lamentou ter desencarnado. Ela continuou o convívio comigo e passando uma série de informações do que acontecia do lado de lá. E a gente continuava conversando, a gente continuava se encontrando. Ela nunca lamentou a morte dela. E eu passava isso para os pais dela, que ela estava bem, que ela estava tranquila, que ela estava feliz. Ela estava feliz. Ela tinha entendido que aqueles poucos anos aqui no planeta, encarnada no planeta, tinham sido suficientes para ela. Então a gente acredita que a missão dela havia terminado. A partir desse momento, eu tirei de dentro de mim uma série de coisas. Esse fato me deu aquela certeza absoluta de segurança, que a vida não termina, que a morte, ela é uma transição, ela é uma continuidade. Você sai da matéria, busca outras experiências, volta para a matéria e assim por diante. Não é traumático sair da matéria. É diferente, mas não é traumático. Outra coisa que ela me passou em detalhes: a morte não dói. A partir de um momento X, aquilo é uma anestesia, uma profunda alegria, uma profunda sensação de bem-estar, uma profunda sensação de que tudo está certo, resolvido. Imagina. E tranquilamente a pessoa abandona o corpo dela, sem lamentos. Ela sempre me dizia: tranquila, é como se eu tivesse lá atrás da porta, num outro recinto, logo do teu lado. O que nos separa é uma parede, que é a parede da matéria. E essa comunicação foi por anos, né? Como que a gente se comunicava? Essa é a pergunta básica, né, que todo mundo faz. Mas como é que você falava? Como é que era o corpo dela? Como é que ela se apresentava? Bom, a gente tem uma comunicação com os espíritos telepaticamente. Para que a boca é porque nós temos a dificuldade da comunicação. Claro, mas com o espírito estamos não. No corpo físico, né? Matéria. Isso. O espírito, ele emite um pensamento, aquilo já entra tudo codificado dentro de você e você prontamente já responde aquele pensamento e a dinâmica, inclusive, fica muito mais interessante. É bem legal. Aprendi muito nessa fase. Foi uma experiência interessante que também me colocou como paranormal uma compreensão muito grande, porque eu não entendia direito o que acontecia comigo. Porque desde os 10 anos eu já, via algumas coisas. Lembra daquele filme que pergunta para o menininho: mas você vê espíritos? Né? E ele fala: vejo. Mas com que frequência? Com que frequência, né? Ele fala sempre. E descendendo, de uma família muito católica e, bom, tenha medo, Medo também. Não entendiam o que acontecia lá comigo. Grande parte dessa fase da vida, eu passei sem contar para ninguém. Aí fui aprender parapsicologia e dentro da parapsicologia eu consegui encontrar melhor as respostas, os processos. E posso afirmar para vocês: a morte é
um mito na nossa vida. Ela não existe. Se você está gostando desse vídeo, deixa já o seu like e fique com a gente que tem mais 2 tópicos. Sabe por que sofremos tanto com a morte? É a falta física, é a falta do contato com a matéria. Por isso, o momento do luto é muito importante. É o momento que aquela ideia entra na sua cabeça, tem que fazer sentido para dentro de você. Você tem que superar esse momento da separação. O luto é importante, tem que ser respeitado. É um momento chato, é um momento triste, é um momento que você está fazendo um monte de acertos dentro de você, dependendo da pessoa que está desencarnando, dependendo de como aquele desencarne aconteceu. Esse é o ponto mais difícil. Assim que você se acalmar, assim que você serenizar os seus pensamentos, assim que você procurar entender o lado do outro, porque aquele ser tem um histórico. E é isso que a gente procura. A gente quer respostas, né? Qual é o segundo grande lance aí que precisa ser trabalhado? Você, se não for paranormal, ninguém precisa ser paranormal para ter esse contato com o mundo espiritual. Porque o talento de sentir, todos nós temos. Mas para isso você precisa estar com o seu emocional um pouco calmo. A partir do momento que a pessoa desencarna, por 3 meses é o tempo que você tem que aguardar que essas energias se acalmem. A partir desse momento, a pessoa que desencarnou, ela te busca para te dar as respostas que você precisa. Nada fica sem resposta. E uma outra realidade. Todos nós vamos morrer. Todos morremos. Então, se essa ideia é uma coisa, não acho que todo mundo tenha que ficar pensando nisso todo dia. Mas tem que estar dentro de você o fato de que você vai passar por esse momento. Isso é muito importante. Que você não tenha medo da morte. Não precisa ter medo dela. Tenho fontes de informações seguras que a morte não dói. Tranquiliza. Tranquiliza. A morte não dói. Você vai falar, mas a pessoa que teve uma doença, a pessoa sofreu de acidente. Não tem nada a ver com o fato de você deixar a matéria. Essa transição não é dolorosa. Não é dolorosa. Sempre que há algo traumático muito grande, você já está fora do corpo. Então você não sente nada. Então, não ter medo de morrer não é expor seu corpo ao perigo. Não ter medo de morrer é simplesmente viver com maior serenidade, mesmo sabendo que você vai morrer. Sem dúvida. Né? E segundo as mesmas fontes de informação que eu posso garantir que é segura, que nós vamos conversar em outros vídeos, me disse o seguinte: morrer é gostoso. Pasme. Pasme. Agora você já sabe que a morte não existe, que a morte não dói, que você pode se comunicar sim com seus entes queridos, que você, mesmo não sendo um paranormal, você tem como sentir e saber a realidade daquilo que aconteceu. Então, nós desmistificamos a morte, né? E com isso viveremos muito mais tranquilo, sereno, sossegado, aguardaremos o nosso momento de uma forma não angustiante, apesar que todo mundo vai querer viver muito tempo ainda, né? Com certeza. Espero ter te ajudado a compreender melhor a morte e ajudar a superar. O tema que abordamos hoje te ajudou? Espero que sim, hein? Então deixa seu like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e ative o sininho para receber as próximas notificações. Obrigada pela companhia, pela presença de todos e até o próximo vídeo. Compartilhe com seu amigo.